Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aqui no nosso curso. Você que está aqui comigo, nós estamos numa missão muito tranquila, que é normalmente gabaritar a prova de Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Nós sabemos que trata-se de uma lei que não é uma lei que você irá aprender com uma única, vamos dizer assim, se você assistir a aula uma única vez, pode ser que você estranhe um pouco todo o contexto, mas certamente, se você fizer uma revisão, se você fizer todas aquelas anotações que são sugeridas, certamente você então irá ter sucesso, ok? Bem, pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso curso. Então, nós falamos nas aulas anteriores sobre temas que são relevantes, temas que estão muito presentes nas provas. Nós falamos do procedimento de diversas ações previstas aqui no ECA, nós falamos de ato infracional, então nós demos ali ênfase a tudo aquilo que é necessário. Nós agora, vamos dizer assim, Suponha-se que nós, por exemplo, estivéssemos fazendo um voo. Nós estamos agora naquela parte do voo onde nós começamos a descer, ou seja, nós iremos tratar de alguns temas aqui que também são recorrentes em provas, mas são temas, vamos dizer assim, mais tranquilos, temas de maiores vivências e tudo mais, tá bom? E desde já, novamente repito, quer falar comigo? Estou à sua disposição, ok? Nós temos o fórum e também eu estou lá no Instagram, ok? Vamos dar sequência ao nosso curso? Vamos lá? Qual será o objeto da nossa aula hoje? Gente, nós vamos falar sobre dois temas bastante interessantes, porque é o seguinte: quem é do direito, talvez terá um pouco mais de facilidade. Por quê? Nós quando estudamos direito, nós aprendemos, e isso eu passei para você também, que a responsabilidade, ela é independente. Então, significa dizer que nós temos responsabilidade administrativa, responsabilidade penal e responsabilidade civil. Cada uma delas com as suas características, podendo o agente, pelo mesmo ato, responder pelas três. Então, existem condutas que podem ser praticadas por algumas pessoas que não sejam crimes, que não sejam infração penal, infrações penais. Porém, trata-se de infrações administrativas, ou seja, haverá uma responsabilidade administrativa. E nós iremos aprender isso aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui existem condutas que são tipificadas como infrações penais e nós temos condutas que são tipificadas como infrações administrativas. Como se faz a apuração de uma infração administrativa? Nós vamos falar sobre esse assunto. E mais um assunto que é interessante, que normalmente tem contribuído com questões para provas. Eu quero adotar uma criança. Quais são os requisitos necessários para que eu possa adotar? Quais são os requisitos necessários para que eu possa, então, participar, fazer parte do cadastro? É sobre esse assunto que nós iremos falar. Vamos lá? Vem comigo, o professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 21. Nós estamos estudando a Lei 8.069 e respectivas atualizações, viu, gente? Muita coisa de 2017. Como eu disse, o objeto, então, da nossa aula, o objeto inicial, será justamente isso. Nós iremos estudar isso aqui, gente, a apuração da infração administrativa. Como eu disse, existem condutas que não são infrações penais, porém caracterizam infrações administrativas. Professor, qual é a maior diferença entre uma infração administrativa e uma infração penal? Gente, a infração penal, ela vai encontrar, vamos dizer assim, ela será o agente que cometeu uma infração penal,
terá, né, como punição aquilo que está previsto lá no nosso Código Penal, ou seja, as consequências são muito piores. Quem comete uma infração administrativa será responsabilizado do ponto de vista administrativo, ok? Então há essa diferenciação. Professor, e existem situações que caracterizam infrações administrativas no ECA? Existem. Tanto é assim que eu separei uma aula só para isso. Nós teremos uma aula onde eu só falarei com você a respeito de crimes previstos no ECA e também falarei de práticas de infrações administrativas. Sabe como isso cai em prova, gente? A banca gosta de misturar. A banca dá uma conduta administrativa e pergunta para o candidato se aquilo é crime. Não se preocupe que nós iremos aprender isso, tá bom? Vamos lá, gente. Olha, como é feito então a apuração de uma infração administrativa? Pois se nós temos que pensar assim, se alguém cometeu uma infração administrativa, a ele será dada ali a chance de se defender, para tanto haverá todo um procedimento. Se restar, né, no fim, comprovado que houve uma prática desta infração, a esse agente deverá ser imposto uma penalidade. E como que eu faço? Como que a autoridade, como é que ela irá proceder para impor essa penalidade administrativa para aquela pessoa que cometeu algo que é contrário ao ECA, mas algo que é contrário sem ser crime? Tá? Então alguém fez algo que está errado, o ECA não autoriza, porém não tipifica crime, tipifica infração administrativa. Gente, muito cuidado com isso. Ou seja, como é feito isso? Primeiro, gente, terá início com o promotor de justiça ou ainda com o conselheiro tutelar. São formas de se dar início, então, ao procedimento para que possa, então, ser imposta uma penalidade administrativa. Ainda, gente, pode ter como fundamento para o início o auto de infração. Um auto de infração que é elaborado ou por um servidor efetivo ou por um voluntário credenciado. E, nesse caso seja um auto de infração, o mesmo deverá estar assinado por duas testemunhas, evidentemente, caso seja possível. Então, vamos lá. Eu quero que você pense comigo. Imposição de penalidade administrativa. Para isso, eu preciso de um procedimento. Eu preciso fazer algo para dar início. Eu não posso simplesmente chegar à autoridade no verbal e falar: vou imputar a você tal penalidade por uma infração administrativa. Não posso fazer isso. Existe um procedimento. Como se inicia esse procedimento? Representação do Ministério Público, representação do Conselho Tutelar ou ainda um auto de infração. Então vamos marcar isso no nosso material. Então vamos lá, isso aqui que eu quero, ó. Imposição de penalidade administrativa. Como que se inicia esse procedimento? É isso aqui que eu quero que você guarde. Representação do Ministério Público, representação do Conselho Tutelar ou um auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, ok? Pronto. Então, vamos lá. Você já sabe que é uma destas três formas que se dará início, então, ao procedimento. O procedimento teve início. Então, vamos lá. Qual foi a forma, professor? De que maneira ele iniciou? Por representação do Ministério Público, por representação do Conselho Tutelar ou por auto de infração elaborado pelo servidor efetivo ou voluntário? Não, ele teve início, gente, com auto de infração. Então, aqui agora eu estou especificando. Vamos partir para o exemplo, vamos partir para a situação onde o procedimento teve início com auto de infração. Aí, gente, neste caso, de acordo com o estatuto, poderão ser usadas fórmulas impressas, nesse caso, especificando necessariamente quais foram, tá, aquelas circunstâncias
que nortearam aquela infração. Sabe o que que significa? Você já viu aquele bloco de infração? Vou dar um exemplo do que é isso. Você já viu, normalmente quando você é multado, por exemplo, no trânsito por um policial, ele vem com um bloco ali, onde já praticamente tem todas as possibilidades ali de infrações de trânsito, ele vai lá e coloca só um X. Pois é, nesse caso específico aqui, existe um bloco, vamos dizer assim, uma anotação ali das principais infrações administrativas, e nesse caso o servidor vem, dá uma olhada em que está acontecendo, vai lá e marca só um X, tá bom? Então existe essa possibilidade. E vamos seguir, vem comigo, mais um detalhe. Sempre que possível, tá? Uma vez que você verificou a infração, imediatamente irá se lavrar esse auto, ou seja, imediatamente você irá escrever, você irá realizar o auto de infração. E nesse caso, gente, é o seguinte, não foi possível, tinha acabado de acontecer ali uma infração, mas eu não tive como fazer o auto de infração. Mas por que você não fez? Então, aquele servidor ou voluntário que não fez aquele auto de infração, ele vai ter que justificar o motivo. Porque, é claro, a lei diz bem claramente, acabou de ver uma infração, vai lá e notifica, faz o auto de infração. Bem, uma vez que se deu início a este procedimento, necessariamente, então, abrirá-se um prazo para a defesa. Qual é o prazo? Gente, aquela pessoa que está sendo acusada, no caso aqui nós chamamos de requerido, ele terá o prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa. Esse prazo começa a contar do dia que ele foi intimado. E aí, existem formas possíveis para que ele seja intimado. A depender de qual foi a modalidade de intimação, nós teremos uma contagem de prazo específica. Se o requerido ou acusado, se ele foi então intimado pelo autuante, no próprio auto, ou seja, nesse caso, aquele servidor que é encarregado foi lá, preencheu aquela guia lá do auto de infração, preencheu tudo e entregou na hora. Gente, deixa eu te explicar que é com isso aqui, mais ou menos com um exemplo. Você já viu quando vem um guarda de trânsito te multar, ele vai lá e preenche preenche a multa ali todinha, no final ele destaca a multa ali, você assina, ele te entrega? Pois é, isso aqui também existe, ou seja, o servidor, ele vai lá, preenche o auto de autuação, né, o auto aqui, tudinho, e aí após ele preencher tudo isso, você assina, ele te entrega a via, tá bom? Naquele momento você está intimado. Beleza? Vamos seguir aqui. Então, pelo autuante, no próprio auto, né? Quando for lavrado aonde? Na presença do requerido. Poderá ainda a intimação, gente, ser feita por oficial de justiça ou ainda por um funcionário que tenha, por lei, habilitação para fazer essa intimação. Nesse caso, o oficial de justiça ou esse funcionário, ele vai entregar ali a cópia do auto ou ainda da representação, caso tenha sido feita pelo Ministério Público ou pelo Conselho Tutelar, e aí entrega ao mesmo ou ao representante legal. E aí o que ele vai fazer? Ele vai escrever na contrafé, ou seja, na cópia que vai ficar com ele, tudo o que aconteceu. Poderá essa intimação ainda ser feita por via postal, com aquele aviso de recebimento, mais conhecido como AR. Isso, gente, caso o acusado, ou seja, caso o requerido, não tenha sido encontrado, nem tampouco o seu representante. Por fim, essa intimação poderá ocorrer ainda por edital. Se for por edital, essa intimação terá um prazo de 30 dias, ou seja, serão dados 30 dias ali para que ele se defenda. Mas só será por edital, gente, caso o requerido ou acusado não seja encontrado, ou seja, esteja em um lugar certo e não sabido, tá bom? Tanto ele quanto o seu representante legal. Então estas aí são as 4 formas possíveis de se fazer uma intimação para que o requerido, então, se defenda. De que, professor? Nós estamos falando de quê? Daquele procedimento para apuração de infração administrativa. Professor, ele não apresentou a defesa no prazo de 10 dias após a intimação. Sabe o que vai acontecer?
O juiz vai pegar estes autos aí, tá? A autoridade judiciária, ela vai pegar esses autos, vai pegar o processo, vai mandar para o Ministério Público, vai mandar para o promotor de justiça. O promotor de justiça terá 5 dias para ver esse processo e aí depois volta para o juiz e o juiz então irá decidir num prazo de 5 dias. Não, professor, o acusado, o requerido, ele apresentou a defesa. Beleza. Nesse caso, o que vai acontecer? O juiz, então, manda para o promotor toma ciência de tudo daquilo que está ali, e aí, então, será designado uma audiência de instrução e julgamento. Isso caso tenha ocorrido uma defesa, tá bom? Olha, colhida a prova oral. Pode ser, então, que se colha a prova oral. Existe essa possibilidade. Nesse caso, gente, caso haja a colhida da prova oral, irão falar nessa sucessão aqui. Primeiro, isso lá na audiência de instrução, tá? Então, vai ter lá uma prova oral. Logo após a apresentação dessa prova oral, quem irá falar? O promotor de justiça. E depois, o procurador do requerido, o advogado que ele constituiu, ou o defensor público, quem quer que seja. Quanto tempo cada um vai falar, professor? 20 minutos. Professor, não deu tempo para se defender em 20 minutos, de maneira oral. Pode ter prorrogação? Pode. Prorrogação por mais 10, tá? Agora, o juiz é que vai decidir isso. E depois desta sustentação oral, ou seja, depois que todos apresentarem oralmente ali as suas respectivas defesas, aí então o juiz irá proferir a sentença. Ou a você que não está tão habituado a ouvir isso, ele irá dar a sentença, ele fará a sentença, ele vai dar a decisão final, tá bom? Olha, mais um assunto. Então, de procedimento para apuração lá, para infração administrativa, o que cai em prova nós acabamos de falar. Agora vamos falar de um assunto, gente, que é muito legal. É um assunto, inclusive, que certamente vai tocar o coração de muitos de vocês aí. Como eu disse, todos nós que temos essa missão de estar por várias oportunidades à frente de projetos como este, onde eu estou na condição do seu professor de Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês sabem muito bem que muitas vezes a nossa missão vai muito além do que o conteúdo. Aqui está uma delas, tá bom? Suponha-se, vamos lá, gente, suponha-se que você, ao conversar, suponha-se que você seja casado, tenha união estável, e aí você resolve com o seu cônjuge, com o seu companheiro, companheira, vocês resolvem e falam o seguinte, olha, vamos adotar uma criança. Vamos adotar? Como eu disse em aulas anteriores, isso é uma realidade na minha vida, não é isso? Nós conversamos, eu e a minha esposa, e nós iremos adotar mais uma bebezinha, se Deus quiser. Vamos ficar tini na nossa família. Pois é, quando você faz isso, não é simplesmente chegar como você chega no supermercado e fala, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores. Nós já aprendemos todo o processo de adoção. Lembra lá daquele cadastro? Você tem que fazer parte de um cadastro para adoção. Mas para participar desse cadastro, para fazer parte desse cadastro, não é só dar o nome não, gente. Existem procedimentos que devem ser seguidos. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque é muito importante. Cai muito em prova e eu tenho certeza que isso irá fazer diferença. Vamos lá? Então, como é feito esse cadastro? Simbora comigo. Gente, nos termos, então, do Estatuto da Criança e Adolescente, todas aquelas pessoas que pretendem, tá, a aderir, ou seja, pretendem fazer ali o gesto da adoção, todos aqueles que pretendem adotar uma criança ou um adolescente, quando moram, ou seja, quando estão domiciliados no Brasil, para que você faça parte dessa possibilidade para se adotar, você então deverá participar de um cadastro. Evidentemente, você deverá se habilitar. Para isso, você irá apresentar uma petição inicial, ou seja, você irá apresentar um requerimento. Petição, gente, do latim pedir, é um documento onde você vai pedir. Nesse documento, você pode colocar ali diversas informações, mas existem umas que não podem faltar de jeito nenhum. O que não pode faltar na sua petição, no seu requerimento para adotar alguém?
Não pode faltar a qualificação completa, não pode faltar o seu nome, do seu cônjuge, se você for casado, do seu companheiro ou companheira, o local onde você nasceu, a data, onde você trabalha, onde você reside, qual o seu grau de escolaridade, qual a sua filiação, ou seja, qualificação completa. Os dados familiares, quem participa da sua família, como está constituída a sua família? Quem são os integrantes da sua família? Existe algum parente que moram com vocês? Depois, tem que anexar cópias autenticadas de certidão de nascimento, caso você, no caso, for adotar, suponha-se que você seja solteiro, nós sabemos que pode, ou de casamento, ou ainda uma declaração, no caso daqueles que possuem união estável, ok? Você terá que anexar isso. Só isso, professor? Não, gente. Você ainda deverá anexar cópias da sua cédula da identidade, CPF, você vai ter que anexar um comprovante de renda e domicílio, é isso mesmo, tá? Você tem que provar lá quanto que você ganha. Atestados de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais e certidão negativa de distribuição civil, ou seja, são diversos documentos que deverão constar, que deverão fazer parte do seu requerimento. Professor, posso acrescentar mais alguns? Pode, não há problema nenhum, mas estes aí não podem faltar de jeito nenhum. Estes aí têm que fazer parte da sua petição, do seu requerimento. Olha, aí o que vai acontecer? Você entrou com esse requerimento, você juntou toda esta documentação. A partir desse contexto, gente, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, ela vai pegar esse seu requerimento, e vai mandar esse seu requerimento, essa sua petição, para o promotor de justiça. Então, o promotor de justiça irá receber do juiz este requerimento que você deu entrada pedindo para fazer parte ali, para fazer constar da lista de possíveis pessoas que poderão adotar, tá bom? Aí, gente, o que o promotor de justiça vai fazer? Ele não defende os interesses ali da criança e do adolescente, ele não defende. Ele vai pegar toda essa documentação que você entregou e vai fazer o seguinte. Primeiro, ele vai apresentar alguns quesitos que deverão ser respondidos pela equipe profissional encarregada de elaborar o estudo técnico. Então, todos aqueles casais, todas aquelas pessoas que querem adotar, elas deverão passar, então, por um processo junto à equipe interprofissional, para que seja feito um estudo técnico. Olha, essa pessoa que tem esse casal que está querendo adotar, como é o relacionamento, como é a vivência na casa deles, quais são, os históricos de cada um, ou seja, será elaborado um laudo técnico nos moldes do artigo 197C. Esse artigo eu até reproduzi ele aqui embaixo para você, tá bom? E aí, depois, ainda, se restar dúvida ao promotor de justiça, ele poderá requerer, gente, a designação para que seja feita uma audiência, para que possa se ouvir, então, aquelas pessoas que querem adotar, tá, em juízo. E ainda, poderá ser ouvidas algumas testemunhas. Então, o promotor de justiça, ele pega o laudo, o estudo técnico e fala, rapaz, eu não estou convencido que essas pessoas querem adotar, não. Marca uma audiência, ouve as pessoas, inclusive testemunhas, viu? Testemunhas ali a respeito do caso. Por fim, o promotor de justiça poderá pedir, gente, que aquelas pessoas que estão querendo adotar, que elas juntem mais alguns documentos e ainda poderá, se julgar assim necessário, fazer o quê? Pedir que sejam realizadas outras diligências que são necessárias. Então, estas são as, vamos dizer assim, as providências que serão tomadas pelo promotor de justiça ao receber o seu requerimento, a sua petição. Superada esta fase, o que vai acontecer? Aí você pode dizer assim, nossa, agora estou pronto para adotar. Passei por tudo isso, entrei com requerimento, juntei toda a documentação, falei lá com o promotor de justiça, apresentei os documentos que ele me pediu, apresentei as testemunhas, estou em condições. Não, ainda não. Vocês
que têm essa pretensão, vocês ainda deverão participar de um programa. Esse programa é oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude. Nesse programa, existe a participação de diversos profissionais ali que são interligados a essa questão, e vocês então deverão passar por esse programa, que nesse caso, gente, o que é esse programa, tá? Então você irá, né, ser encaminhado a esse programa aí. O que é? Nesse programa, gente, você irá fazer o quê? Você irá receber preparação psicológica, você vai ser orientado quanto ao que é uma adoção. Você, inclusive, será estimulado a adotar, gente, por exemplo, porque é uma triste realidade, mas nós sabemos que quase todas as pessoas que procuram a vara da infância e juventude para tentar adotar uma criança, normalmente quer menina com até 6 meses de idade e branca. Essa é a grande realidade. Difícil você ver alguém que chegue lá na vara da infância e juventude, e que não impõe essas questões. Chega lá e fala, eu quero por amor adotar, e que Deus me mandar será muito bem-vindo. Então, será estimulado, gente, a fazer adoção interracial. Por exemplo, nesse caso, na hora que me cadastrei lá, que eu participei, eu falei, não, para mim, meu amigo, eu quero que seja alguém que Deus me mandou. Pode ser considerada da raça negra, branca, indígena, amarelo, eu não tô nem aí. Isso aí para mim não importa. O que importa é que essa criança venha para que eu possa amá-la. É isso que eu pedi, tá? Olha, pode ser também que você então receba estímulo para adotar adolescentes com deficiência. Nós sabemos que existem um grande número de crianças que necessitam, né, de ajuda. Ou ainda, algumas outras que possuem doenças crônicas, algumas outras que têm necessidades específicas de saúde. E o mais interessante, às vezes é interessante que, por exemplo, você chega para adotar uma criança, chega lá, ela possui mais 2 irmãozinhos. Gente, como é que a gente vai separar essas crianças? Pois tem pessoas que adotam que não tem, né? Fala, olha, só posso levar um. Ah, isso é muito doloroso. Não, gente. Se tiver lá o grupo de irmãos, vamos adotar esse grupo aí. Se foi essa a missão, vamos embora cumprir, tá? Isso tudo aí você então irá ter essas orientações lá no programa oferecido pela Justiça da Infância. É só uma maneira de incentivar você a pensar sobre estas questões. Sempre que for possível e sempre que for recomendável, gente, essa etapa de preparação, ou seja, essa sua, né, passagem por esse programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, vai incluir, inclusive, gente, o seu contato. Você vai ter contato com crianças e adolescentes que estão lá acolhidas, tá? Ou seja, que estão abrigadas, que estão acolhidas no âmbito familiar ou institucional. A ideia é justamente essa, gente. Quando você participa lá do programa, então, você terá contato com essas crianças. E aí não tem como não apaixonar, tá bom? E aí, durante, então, esse contato, será feita ali uma orientação, uma supervisão, vai ser feita uma avaliação da equipe técnica, vai ver a forma como você reagiu perante estas crianças, estes adolescentes. Evidentemente, então, tudo isso será observado. Você passará por tudo isso. Aí você fala, agora estou pronto? Gente, vai ser feito o seguinte, olha só, é necessário, é recomendável que todas aquelas crianças que estejam acolhidas naquelas entidades, seja, né, familiar, seja aquelas entidades de acolhimento, é interessante que elas sejam preparadas pela equipe interprofissional, daqueles profissionais que trabalham junto à vara da infância e juventude, antes da inclusão na família adotiva. Então, o interessante não é fazer o trabalho só com as pessoas que querem adotar, mas também com aquelas crianças que serão adotadas. Então, na medida do possível, elas também serão preparadas para isso. Pronto, você participou desse programa lá da Vara da Infância e Juventude e graças a Deus você teve o aval da equipe, você demonstrou ter condições. A partir desse momento, o juiz lá da Vara da Infância e Juventude, no prazo de 48 horas, ele vai decidir se tiver mais alguma coisa que o Ministério Público, ou seja, que o promotor pediu, e aí vai fazer o seguinte, ele vai falar, olha, junta pra mim aí
esse estudo psicossocial que foi feito com essas pessoas que querem adotar. Deixa eu ver qual foi a conclusão que vocês chegaram. E aí, gente, ele vai marcar uma audiência. Então, feito isso aí, ou seja, ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Professor, o promotor de justiça não pediu nada, ou o que ele pediu o juiz indeferiu porque achou que era desnecessário. Nesse caso, gente, o que faz o juiz? Ele só vai pedir para que seja juntado, então, um estudo psicossocial, isso é importante, vai ser juntado lá no seu processo, vai pegar esse processo, vai mandar novamente para o promotor de justiça, e o promotor de justiça vai ficar e vai analisar esse processo no prazo de 5 dias, e depois ele terá o prazo de 5 dias para decidir. Pronto! O juiz chegou à conclusão que você tem condições, sim, de se habilitar, você está em condições de adotar, você cumpriu todas estas etapas, apresentou o programa, né, você apresentou a documentação, participou do programa, beleza. Nesse caso, a partir desse instante, você, então, esse postulante, ele será inscrito nos cadastros. Nós já aprendemos isso aqui. Nós temos um cadastro nacional, um cadastro estadual, então você será inscrito neste cadastro. E aí vai ser o seguinte, como vai ser feita a convocação para adoção? Será feita, gente, de acordo com a ordem cronológica de habilitação e conforme disponibilidades de crianças e adolescentes adotáveis. Isso aqui caiu em prova, viu? Agora, recentemente. Professor, então como é feita a convocação dos habilitados para adoção? É feita em ordem cronológica de habilitação, tá bom? A habilitação à adoção, gente, ela tem que ser renovada? Sim. Se você imediatamente não conseguiu, né, vamos dizer, adotar uma criança, ela deverá ser renovada trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Isso aqui cai em prova. A habilitação precisa ser renovada trienalmente. Então, não esqueça, isso aqui é muito importante, esse nosso slide aqui. Beleza? Tranquilos? Olha, quando o adotante, suponha-se que ele queira se candidatar a uma nova adoção. Ele adotou uma vez, gostou, viu que Deus tocou o coração dele e falou, quer saber? Vou adotar outro. Então, é o seguinte, se ele for participar de um novo processo de adoção, ele terá que fazer a renovação da habilitação? Não, gente, será dispensável. Se ele já cumpriu tudo na primeira vez e quer fazer de novo, ele não precisa renovar, não. Nesse caso, ele só vai ter o quê? Uma nova avaliação. Pode ser, gente, pode ser que você se habilite à adoção, chegue a sua vez de adotar, aí te apresenta uma criança, você fala, não quero. Desta vez, não, esse não, esse não, esse não. Se após 3 recusas injustificadas, você chegar e falar, não quero, e não tiver motivo justificado para isso, gente, a adoção de crianças ou adolescentes indicado ali dentro do perfil que você escolheu, você vai ter que sofrer uma nova avaliação. Peraí, eu te mostrei 3 crianças do jeito que você pediu e você ainda não quer? Por qual motivo? Não quero, não é justificável. Vai ter que passar novamente por uma reavaliação, beleza? A desistência pode ocorrer? Pode, gente. Pode ser que você passe por esse processo todinho e aí você faça o quê? Você desiste. Você desiste ali da adoção, você desiste da guarda, tá? Para fins de adoção. Ou ainda pode ocorrer a devolução da criança ou adolescente depois que a sentença chegou ao fim. Isso, se você fizer isso, gente, se você fizer isso, você será excluído do cadastro de adoção e você estará proibido de renovar a sua habilitação. E você só não vai acontecer isso com aquela pessoa que quer adotar, que teve essa conduta, caso haja uma decisão do juiz fundamentada, mesmo assim, essa pessoa poderá sofrer sanções. Gente, a pessoa que chega nesse estágio e desiste, se eu sou juiz, eu não deixo mais não quero nem saber.
E normalmente os juízes pensam assim, tá? Então você desistiu ali, não quer mais, né? Você desistiu ali do pretendente em relação à guarda para fins de adoção. Ou a devolução da criança ou adolescente depois do trânsito em julgado, como eu disse a você, a adoção é algo irrevogável, viu? Se você devolver essa criança, pode ser, por exemplo, que você pague alimentos para ela enquanto ela existir ali, até completar a maioridade e tudo mais. Gente, criança não é um pacote de biscoito. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção, 120 dias. Entre você entrar com requerimento e o processo chegar ao final, a justiça não pode demorar mais do que 120 dias. Pode haver prorrogação? Pode, gente, caso o juiz entenda que seja necessário. E aí essa prorrogação será pelo mesmo período. Pessoal, me desculpem, por favor, mas é que quando eu leciono o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu faço com o coração, eu faço com a alma. Vocês não têm ideia, isso é mais do que um conteúdo de direito. Isso, para mim, gente, é algo que toca a nossa vida como um todo. Evidentemente que então, nas minhas explicações, eu acabo me estendendo um pouco mais e nós temos que ser objetivos, mas eu dei destaque a tudo aquilo que precisa, mas eu não deixei de imprimir a emoção, porque nós também aprendemos pela emoção. Gilberto Freire, né? A vocês, então, que são os mais altos níveis de excelência, vocês sabem muito bem, nós temos, né, diversos ramos da educação que tratam sobre este assunto, não é verdade? E eu não poderia fugir. A gente sabe muito bem disso, que nós também aprendemos pela emoção, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.